Oi meninas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem básica usando produtos Mary Kay. Meu nome é Nayane, eu sou consultora Mary Kay. E o objetivo desse vídeo é ajudar quem tá começando a se maquiar. Eu não sou maquiadora profissional, mas o meu conhecimento como consultora, dos cursos que eu já fiz da Mary Kay, acredito que será muito útil, principalmente para quem tá começando agora, que não sabe se maquiar. E para também ajudar as minhas clientes, que muitas eu não estou conseguindo atender pessoalmente por conta da pandemia, algumas são do grupo de risco, ou têm familiares do grupo de risco e ainda estão em isolamento. E para poder ajudá-las a aprender a utilizar os produtos que elas adquiriram da Mary Kay. E aí eu vou ensinar para vocês. Ó, uma pele bem básica, base, iluminador, blush, batom, máscara para cílios. Aqui eu tenho sombra também, lápis bege, sombra na sobrancelha e iluminador aqui no cantinho, no nariz, tá? Então eu vou ensinar para vocês e eu espero que seja útil, que vocês gostem. Continua comigo nesse vídeo aqui para vocês poderem aprender, tá bom? Então, vamos lá. Ok, então vamos começar. Eu já lavei o rosto com meu gel de limpeza e também já hidratei meu rosto com hidratante noturno, já que é uma maquiagem para a noite. Eu vou ensinar para vocês uma maquiagem simples, básica, para iniciante, para quem tá começando. E agora nós vamos usar o primer, a base, o pó translúcido e o corretivo, que é o básico da nossa maquiagem, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai aplicar o primer. No caso, a base, você vai escolher qual é a melhor forma de aplicação para você. Se é pincel, se é esponja, né? Mas eu acredito que o pincel também seja uma forma de aplicação fácil, tá? Que não tenha muita dificuldade. Então, eu vou fazer com o pincel. Vamos começar. O primer, né, com as mãos mesmo. Uma quantidade, um grão de feijão, mais ou menos, é suficiente. O primer é muito importante para deixar a pele mais uniforme, para dar um efeito blur, que fala, que é para minimizar os poros. Mais um pouquinho, não foi suficiente. Ok. O primer também vai fazer com que a maquiagem dure mais, tá? Primer aplicado, nós vamos para o corretivo. O corretivo caiu aqui. O corretivo da Mary Kay, o pêssego e as outras cores, eles têm esse aplicador. Só o yellow que não. Tô usando aqui a própria câmera como espelho, tá? Então, você vai aplicar com o próprio aplicador. Só o corretivo yellow que vai precisar de um pincel. No caso, o pincel para corretivo, aqui. No caso, o yellow, tá? O pêssego, que é o que eu uso, ele não precisa. Então, eu apliquei em formato de V com o próprio pincel, não tem nenhuma dificuldade. E vai camuflar minhas olheiras, porque o corretivo, ele é pêssego, além de iluminar também a minha pele, tá? Então, agora, eu vou pegar a minha base, tá? Você pode aplicar a base no dorso da mão, ou você pode aplicar direto no rosto. Aplicar direto no rosto vai economizar um pouco também da base, mas você não deve colocar muito, né? Pode ir de pouquinho em pouquinho. Eu vou aplicar aqui um pouco no dorso da mão e eu vou passando no meu rosto conforme a necessidade. Ó, o corretivo tá aqui, eu tô usando novamente o celular como espelho. Mas, ó, eu tô aplicando
dando leve batidinhas, ó. Tá? Acabou, por exemplo, a da mão, coloca mais. É melhor do que você colocar muito e acabar desperdiçando. Tá? Eu não sou maquiadora profissional. Os cursos que eu tenho são apenas de automaquiagem e os cursos da Mary Kay. Então, eu estou ensinando para vocês o básico, né? Que toda mulher precisa saber para, ó, batidinhas. Aqui por cima do corretivo também, batidinhas. Porque se você aplicar e puxar, você vai tirar o corretivo. Então, batidinhas, ó. Batidinhas. Mais um pouquinho de base aqui em cima. Batidinhas. Batidinhas, batidinhas. Então, vai faltar um pouquinho. Batidinhas, ó. Terminando de espalhar o corretivo. Outra coisa, se você tiver dificuldade de aplicar com o pincel em alguns cantinhos do rosto, principalmente nos cantinhos do olho, você pode usar uma esponjinha, né? Então, nós temos essas esponjinhas que elas ajudam a atingir, por exemplo, os cantinhos que a gente acha que o pincel não vai com tanta precisão. Então, a gente vai lá e pega um pouquinho de base e passa lá nos cantinhos também, tá? Mas com a prática, o pincel também, ele vai ser suficiente muitas vezes. Mesmo com o pincel, eu gosto de usar a esponjinha. Esse pincel de topo reto para base, ele dá uma cobertura média. Essa base da Mary Kay, a Time Wise 3D, ela é uma base que permite construir camadas. Isso quer dizer que você pode ir aplicando, a base vai secando, você vai aplicando e vai construindo camadas, por exemplo, para uma cobertura maior. Tá? Ok, então, já foi o primer, já foi a base, agora vai o pó. A gente vai usar o pó translúcido, porque ele não acrescenta cor. Mas eu vou fazer assim, vou aplicar o pó translúcido de um lado e vou aplicar o pó com cor do outro lado para ensinar quem gosta de base de pó translúcido e quem gosta de pó compacto. Então, o pó translúcido, ele é depositado. Ele é muito fininho, ele não acrescenta cor. Ele dá um acabamento bem mate, ó, ele é depositado, ó. Um acabamento bem mate pra pele. E ele não acrescenta cor. No caso do pó compacto, o meu tá aqui na paleta, né? Essa é a Pro Palette da Mary Kay, a gente pode preencher ela com várias coisas. Então, aqui eu tenho blushes e pó. E aí, minha paleta ainda não tá completa, né? Eu vou pegar aqui meu pincel de pó, só um minuto. E vou passar do outro lado, tá? Então, aqui está meu pó compacto. Minha cor é bege 1. A Ivory também dá pra mim, porque esse pó da Mary Kay, ele não acrescenta muita cor também. Ele é bem fininho, ultra fininho, tá? Mineral. Mesmo jeitinho, não tem diferença. Do mesmo jeito que a gente aplica um, a gente aplica outro. Outra coisa, algumas pessoas, elas têm linhas de expressão aqui embaixo dos olhos, ó.
E às vezes, quando aplica a maquiagem, aí fica acumulando aqui. Então, você pode pegar um pincel menor e passar aqui, ó. Tá? Tanto o translúcido, o pó translúcido ou o pó compacto, dá certo. Aí passa aqui, pronto. Um pincel de sombra, qualquer que você tiver. Ok. Então, agora, a gente já passou primer, base, pó, corretivo, e aí a pele tá pronta. Agora, a gente vai finalizar com máscara para cílios, lápis de olho, iluminador blush, e eu vou ensinar uma técnica de usar sombra para quem não gosta de usar lápis de olho, tá? Essa técnica da sombra, a gente pode usar com pincel para sobrancelhas, né? Ou a gente pode fazer com esse pincel de precisão, tá? Todos os pincéis aqui. No caso, são os pincéis de olhos mesmo que a gente tem disponível no catálogo da Mary Kay. Eu vou pegar uma sombra marrom, ou uma sombra mais escura. No caso aqui, eu vou usar a Expresso, que é a sombra para sobrancelhas, que é a mais utilizada da Mary Kay. Vou usar novamente o celular como espelho. E eu vou aplicar rente aqui aos cílios. Essa sombra, ela também pode ser utilizada para preencher as sobrancelhas, tá? Eu vou já ensinar vocês. Eu passo aqui rente aos cílios, ó, bem pertinho. E, ó, aqui ficou um pouquinho escuro, mas não tem problema. O que que a gente vai fazer? Ficou um pouquinho escuro, a gente pega um pincel que a gente usa para esfumar a sombra, que tiver limpinho, e a gente dá uma esfumada, que é o que? Esfregar aqui, pra ele ficar mais suave. Tá? Então, ele vai dar um efeito bem suave. Eu posso usar isso junto com um lápis de olho também? Posso, que fica muito legal. Outra coisa também, outra dica. Eu posso fazer assim, né? Esfumei com a sombra Expresso aqui. E aí, eu venho com um lápis bege. Deixa eu só achar ele aqui. O lápis bege. E aplico ele dentro da linha d'água. Vai fazer com que dê uma ampliada no olhar. Olha a diferença. Dá uma ampliada no nosso olhar quando a gente usa um lápis bege na linha d'água. Na verdade, na maquiagem é assim. Tudo que a gente quer ampliar, iluminar, destacar, a gente coloca uma cor mais clara, né? Esse truquezinho da sombra aqui embaixo é para quem não gosta de lápis de olho. E ele também ajuda a dar uma disfarçada para quem tem essas áreas muito com bolsas e tal. Então, ótimo. Agora, nos olhos, o que que falta? Para nossa maquiagem básica, tá? Só máscara para cílios. Como eu falei do pincel da sombra de sobrancelhas, eu vou usar ela para preencher a minha sobrancelha um pouquinho. Em algumas falhazinhas, que é a sombra Expresso. Tem que ser bem pouquinho, porque ela é muito pigmentada. Aí, o que sobra, a gente passa aqui, ó. Se a gente vir com o pincel cheio aqui, vai acontecer o quê? Vai ficar marcadão aqui, fica feio. Então, a gente pega um pouquinho, vai para as outras partes da sobrancelha. Aí, quando o pincel tá só sujinho, a gente vai e usa. Tá? Aqui. Eu tenho um produto que eu amo,
que é o gel para sobrancelhas. No caso desse gel para sobrancelhas, ele já tem cor, então ele preenche e deixa no lugar. Só que eu já preenchi, então eu só vou passar um pouquinho de gel, só para minha sobrancelha ficar no lugar. Sobrancelha é vida, né? Ok, só pentear mesmo os pelinhos. Agora eu vou pra máscara para cílios. A minha máscara, tá? E eu vou varrer meus pelinhos. Qual é o ideal? Não ficar olhando tanto pra cima nem tanto pra baixo. Ficar olhando como se você, por exemplo, vou pegar aqui pra vocês verem, como se o espelho estivesse aqui. Então, eu vou olhar pro espelho e vou fazer pra vocês como é que a gente faz. Como se a gente estivesse olhando pra um espelho aqui, a gente pega a máscara pra cílios. É a forma mais fácil de passar. E aí, a gente vai penteando. É a forma mais fácil de passar máscara para cílios nos cílios superiores, gente. Não existe para quem tá começando uma forma mais fácil. Pronto. Olha a diferença dessa máscara, gente. Que absurdo. Que diferença. Vamos passar do outro lado agora. Vou pegar mais um pouquinho. E do mesmo jeito, com um espelhinho, olhando, ó. Meu espelho tá aqui. Como se eu estivesse olhando para baixo, pro espelho. Penteando os cabelinhos da minha sobrancelha. Gente, maquiagem é prática. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Quando a gente faz todos os dias, pelo menos o básicozinho, a gente faz tão rápido que eu consigo fazer isso que eu tô fazendo com vocês aqui em 15 minutos. 15 minutos. Aí, agora eu vou aplicar embaixo. Aí, pra aplicar embaixo, aí já é um pouquinho mais complicado, né? Não que é mais complicado, mas eu não uso o espelho da mesma forma. Eu uso o espelho na frente do meu rosto. E aí, eu vou penteando os pelinhos pra baixo. Eu lembro quando eu era bem mais nova, que eu não passava máscara pra cílios embaixo, porque eu achava que ficava muito exagerado e tal. Só que, gente, maquiagem não é o que os outros acham exagerado, o que os outros vão achar. É o que você gosta, tá? É o que você gosta. Então, olha, esse olho perfeito, sem dificuldade nenhuma, ok? Então, o olho também já tá pronto. Agora, só falta blush, iluminador e batom. Eu tinha esquecido de falar do batom, né? O pincel para blush da Mary Kay, ele é super versátil. Essa parte angular aqui de cima a gente pode usar para aplicar o iluminador. E essa parte aqui para aplicar o blush. A Mary Kay também lançou um pincel chamado Super Esfumado. Só um minuto. Deixa eu achar ele. Ah, tá aqui. O meu já tá sujinho, porque eu tô amando usar. Ele também fica ótimo para aplicar iluminador. E tem um outro pincelzinho, que é o pincelzinho que a gente compra para pôr dentro da paleta. Esses pequenininhos. Também é excelente para aplicar iluminador. Então tá, eu vou aplicar um blush. Eu vou aplicar esse blush aqui, ó. É o Desert Rose. Vou pegar o blush, tá? A gente dá uma batidinha, tá? Deixa eu colocar a paleta aqui. Pra não cair com muita intensidade no rosto. A gente vai com cuidado, pra gente também não ficar muito, né, marcada. E a gente dá um espaço de 2 dedos daqui do nariz, tá? E 2 dedos abaixo do olho. Então, aqui. Os blushes da Mary Kay, eles são muito pigmentados. Então, se a pessoa não tiver cuidado, fica muito forte. Mas tem uma dica, por exemplo. Ah, ficou muito forte e aí eu não sei o que eu vou fazer. Ah, meu Deus, vou tirar a maquiagem toda, fiquei horrível. Você pode pegar o pincel que você utilizou para aplicar pó e passar por cima, ó, que ele vai dar uma amenizada. Ou se você tiver uma esponja suja ou pincel sujo de base, não precisa pegar a base de novo. Só passar por cima, que também, ó,
vai dar uma amenizada. Então, não tenha medo, tá? Vai devagar no blush, mas vai dar certo. Os blushes da Mary Kay, como eu estava falando, são extremamente pigmentados. Então, a gente consegue passar só um pouquinho e ter um efeito bem legal. Outra coisa também, ó, sempre em direção à sobrancelha. Ah, a orelha, sobrancelha, ó, a orelha. E outra coisa também, como os blushes da Mary Kay, eles são extremamente pigmentados, a mesma cor que você usa como blush, você também pode usar como sombra. Só você pegar um pincel de esfumar, pegar o blush e aplicar, tá? Mesma cor, ela serve também. Mas hoje o foco não é olhos, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês só com olhos. Então, aqui, apliquei meu blush. Pra mim, a quantidade tá ótima. Não tô usando contorno, né? Como eu falei, tô ensinando a maquiagem básica pra iniciantes. Aí, algumas pessoas podem achar, ah, ficou muito blush, ou o blush ficou muito forte. Quando a gente aplicar o iluminador, tá dando um pouquinho de reflexo aqui do espelho, que tá aberto aqui, peraí. Quando a gente aplicar o iluminador, a gente vai dar uma mesclada do iluminador com o blush e aí vai ficar mais suave, tá? Então, aqui eu tenho a minha paleta também com iluminadores. E aí, eu vou usar o Glazed. O iluminador, ele vai ser aplicado aqui, ó, em cima do blush. No nariz. Na testa. No arco do cupido, que é o nome dessa voltinha aqui. E no queixo. Então, a gente vai aplicar aqui, ó. Tô usando aquele pincel que eu falei pra vocês, super esfumado, de sombra. Vou usar agora o pequenininho pra vocês verem. Iluminador, ó. Iluminador. Tá aqui, ó, em cima do blush. A área que a gente aplica o iluminador, ela vai dar um certo reflexo. Então, ela vai chamar mais atenção. Aí, aqui, ó, pra não ficar marcado iluminador blush, você pega o pincel de blush e dá uma suavizada entre o iluminador e o blush, tá? Eu tô usando essa cor de blush, mas eu poderia, por exemplo, usar um blush mais amarronzado, que já iria dar um efeito de contorno, né? Mas como eu tô ensinando a maquiagem básica, eu não resolvi não falar de contorno. E já que a gente também tá aplicando iluminador, a gente pode vir aqui com o iluminador e aplicar aqui, ó, abaixo das sobrancelhas, pra dar uma iluminada no olhar. E aqui, ó, também, no cantinho dos olhos, também dá uma iluminada no olhar, fica excelente. Tá? Esse pincel super esfumado tem que ter pelo menos uns 3, porque um só não é suficiente. Ok? Então, agora, falta só o batom. Eu vou aplicar um batom líquido. Vou pegar aqui. Vou aplicar duas cores, vou usar duas cores juntas. Vou usar uma cor líquido mate e uma cor mate metálico. Duas cores. Primeiro a gente começa aqui, ó, fazendo essa curvinha do lábio. Aqui embaixo, ó. Não tô usando espelho, tô usando celular com espelho. E aqui, ó. Agora a gente preenche.
Esses batons com aplicador facilitam muito, né? Ok, ficou ótimo. E agora eu vou colocar um pouquinho desse que é mate metálico. Aqui, ó. Pra dar um brilho. Pega um pouquinho. Batidinhas com a mão mesmo. Ok. Aí já ficou uma cor diferente. Eu amo esse negócio de usar duas cores de batom, misturar e fazer uma cor de batom que não existe. Eu amo fazer isso. Então é isso. A maquiagem tá pronta.